Olá pessoal, tudo bem com vocês? Acharam muito difícil a última lição? Vamos corrigir então os exercícios. Começa lá na página 23, tinha lá os versículos bíblicos e os deuses falsos que aparecem na Bíblia da gente. Então, o primeiro texto de 1 Reis 16, 31 e 32 fala do deus Baal. O segundo texto de Juízes 16, 23 fala do deus Dagon. E Atos 19, 35 fala da deusa Diana. Vai ficar assim o desenho ali, tá? Aí do lado aqui, lembram que era para colocar qual era o deus aqui e fazer uma pintura? É o deus desconhecido que tinha lá em Atenas um altar. Então, deus desconhecido é a resposta, e daí cada um pintou, desenhou como achou melhor. Vamos corrigir os exercícios agora a partir da página de número 26 da apostila, que são os exercícios que estavam de tarefa. Vamos lá, primeiro os versículos bíblicos. Deem uma olhada aí, vejam se vocês copiaram certinho da Bíblia. João 4:24 diz assim: Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Segundo versículo, Mateus 19:26. Diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. João 21, 27, é Jesus conversando com Simão Pedro, e o versículo é: e perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Eu não sei se vocês notaram aí no versículo, mas deem uma olhada ali de novo, olhem lá. Jesus então perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, é esse cara. E aí o evangelista João escreve: então Pedro ficou triste. Por que Jesus perguntou por Simão, filho de João, e por que quem respondeu foi o Pedro? É que o nome do Pedro, e a gente conhece por Pedro, é Simão Pedro, filho de João. Não é o João que escreveu o Evangelho, tá? Eles tinham o mesmo nome, o João e o pai do Simão Pedro, que também era João, tá? Mas o Simão é o Simão Pedro. O Pedro é aquele da musiquinha: Pedro, Tiago e João num barquinho no mar da Galileia. É esse Pedro, tá? O nome dele completo é Simão Pedro, tá? Por isso que Simão, filho de João, e depois Pedro responde. É a mesma pessoa, só que com os nomes diferentes ali, tá? O último versículo, não é o último ainda, mas o próximo versículo, Levítico 19, 2. A gente tem que ler o versículo 1 para entender, né? Deus manda Moisés dizer, e daí diz, o versículo 2 é: dizer ao povo de Israel o seguinte: sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E o último versículo agora, 1 João capítulo 4, versículo 8, está escrito lá: quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Tá? Confiram. Se por um acaso vocês copiaram errado da Bíblia, às vezes acontece isso, tá? Não se preocupem, apaguem e copiem do jeito certo, tá bem? Continuando lá a correção. O número 2 da lição era: marque com C as afirmações corretas e com E as erradas. Vamos lá. Ateu é uma pessoa que não acredita na existência de Deus. Certo, correto. A consciência e a natureza dizem aos seres humanos quem é o Deus verdadeiro. Errado. Por quê? Porque a consciência e a natureza dizem que existe um Deus, mas não dizem quem é esse Deus. Somente a Bíblia ensina quem é o Deus verdadeiro. Correto. Para a gente conhecer o Deus verdadeiro, a gente vai na Bíblia. Os astronautas que foram à Lua viram Deus e tiraram fotos com ele. Errado, né? Essa está muito fácil. Deus é amor, por isso ele não vai mandar ninguém ao inferno. Errado. Tá? Deus é amor. Sim. Isso quer dizer que ninguém vai para o inferno? Não, não quer dizer isso. Deus é triuno, isto é, 3 pessoas, mas um só Deus. Correto, é isso aí.
Deus Pai é mais velho que Deus Filho e Deus Espírito Santo. Errado. Deus é eterno, lembram? Ele não tem fim, mas também não tem começo, então não tem como ser mais velho. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é o mesmo Deus e não tem idade. E a última, só as pessoas que creem em Deus Pai, Filho e Espírito Santo são cristãs. Correto. Tá? Só é cristão quem crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aí o exercício 3 era: preencha os espaços em brancos, tinha umas linhas aqui, e daí com essas palavras a gente completaria aqui. Vocês viram? Olha, eu fiz a tarefa. Daí completaria aqui. Vamos ver lá então. Deus cumpre as suas promessas. Ele faz isso porque Ele é fiel. Segunda, Deus não tem pecado. Ele é assim porque Ele é santo. Terceira, Deus não tem começo nem fim porque Ele é eterno. Quarta, Deus sabe todas as coisas, portanto Ele é onisciente. Tá? Onisciente, uma palavra chata de escrever, então é O-N-I-S-C-I-E-N-T-E. Tá? Ela é chatinha ali no meio. Leia 1 João 4,8, a gente copiou aqui, então a gente já leu. As pessoas podem confiar em Deus porque Ele é amor. E aí, se vocês fizeram tudo certo, vai completar certinho aqui essa cruzadinha, tá bom? Não faz nenhuma diferença em que Deus a gente crê. De qualquer jeito, vamos todos para o mesmo lugar. Alguém disse essa frase, diz aqui a pessoa que escreveu. De acordo com a palavra de Deus, ela não está correta. O que você diria a uma pessoa que pensa dessa maneira? Escreva a sua opinião. Aí vão ter várias opiniões, né? Mas vou fazer um resumo. O que a gente pode dizer para uma pessoa que diz que não importa em que a gente acredite, vai todo mundo para o mesmo lugar? Isso é uma inverdade. Não vou nem dizer que é mentira, mas isso não está certo. Se a gente não acredita em Jesus como Salvador, a gente não vai para o céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele a gente não vai para o céu, tá? Vamos lá. Agora nós vamos entrar no que a gente chama de a segunda unidade e vamos estudar os 10 mandamentos. Peguem a apostila, página de número 31. Peguem lá para acompanhar, por favor. Tá? A lei de Deus, lição 4, a lei de Deus. Vamos lá. Nos 10 mandamentos está escrita qual é a vontade de Deus. E lá nos mandamentos Deus diz como é que Ele quer que a gente seja, o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer, o que a gente deve evitar. Tá? Vocês vão ver ali que na apostila vai dizer que Deus deu a sua lei 2 vezes. A primeira vez foi quando Deus criou os seres humanos, Adão e Eva. E Adão e Eva conheciam toda a lei de Deus dentro do seu coração. Eles sabiam exatamente o que Deus queria. E mais do que isso, além de saber o que Deus queria, eles conseguiam cumprir os mandamentos. Eles conseguiam obedecer a Deus sem nenhuma dificuldade. Eles não precisavam pensar: será que Deus quer? Será que Deus não quer? Será que Deus gosta? Será que Deus não gosta? Eles faziam já estava dentro deles, estava dentro da vida deles, era automático. Eles não precisavam, Adão e Eva não precisavam ler isso da Bíblia, não precisavam ir na instrução de confirmandos, não precisavam ter aula de instrução de confirmandos, porque eles sabiam exatamente o que Deus queria. Agora vamos deixar a coisa mais complicada. Se Adão e Eva sabiam exatamente o que Deus queria, se eles não precisavam ir para a instrução de confirmandos, eles precisavam ir para o culto? O que vocês acham? Às vezes a gente acha que não, né? Já que eles não precisavam ir para a instrução, eles precisavam nem ir para o culto. Acontece que o dia inteiro, a vida inteira deles era culto a Deus. Tudo que eles faziam era para louvar e agradecer a Deus, o tempo inteiro, tá? Então eles não tinham assim: no domingo, às 7 da noite, então eu vou para a igreja e das 7 até as 8h15, 8h20 vai ter o culto. Essa é a hora que eu vou fazer o culto para Deus. Não! Para eles a vida inteira era culto. E vejam só, a vida inteira era agradável a Deus. Então quando eles trabalhavam, quando eles descansavam, quando eles passeavam, tudo era culto a Deus, porque eles estavam fazendo isso com gratidão no coração. Isso quer dizer uma outra coisa: a gente como cristão hoje em dia, a gente presta culto a Deus de forma coletiva, todo mundo junto lá na igreja.
no domingo às 7 da noite. Agora não, por causa da pandemia, mas lá na igreja. Mas o culto também pode ser feito em casa, também pode ser feito na escola, também pode ser quando eu jogo bola, pode ser feito quando eu estou conversando com os meus amigos. Sempre que eu faço as coisas honrando a Deus, fazendo as coisas do jeito que Deus quer, isso é um culto a Deus. Sabem quem foi o Martinho Lutero, né? Martinho Lutero foi o cara que fez a reforma protestante, a reforma luterana, e foi onde começou a igreja luterana. O Martinho Lutero dizia que se uma ordenhadeira, uma mulher que tira leite de vaca, se ela faz o trabalho bem feito, ela está louvando a Deus. Ele dizia que se um sapateiro na época não tinha loja de sapato, tinha que ir na casa do sapateiro e encomendar um sapato. E ele dizia, se um sapateiro faz o seu sapato e cobra o preço justo por isso, ele está fazendo culto a Deus, porque está usando o seu talento, a sua capacidade, o seu trabalho para viver e assim louva a Deus, porque ajuda outras pessoas fazendo um bom sapato e cobrando o preço justo, tá? Só que Adão e Eva, o tempo inteiro, todos os momentos do dia, louvavam, adoravam, cultuavam a Deus. Era como se fosse um culto que não acaba nunca. A vida era o culto. Não precisava dizer assim, para um pouquinho todo mundo e agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós vamos saber o que Deus quer para a nossa vida lá na igreja. Não, eles sabiam. Eles não precisavam de um pastor. Tá? Então, eles sabiam exatamente o que Deus queria. Então, todo o dia inteiro, era culto a Deus. Só que o Adão e a Eva pecaram. Eles desobedeceram a Deus. Eles sabiam que se fizessem o pecado, comessem da fruta da árvore do bem e do mal, que se eles fizessem isso, eles iam se dar mal, eles iam morrer. A consequência do pecado é a morte. E eles vão lá, iludidos pelo diabo, em forma de serpente, em forma de cobra, eles comem. E a partir daí, os mandamentos, a lei de Deus começou a ficar confusa. Tá? As pessoas, a partir dali, já não conseguem entender por completo a lei de Deus, não conseguem cumprir a lei de Deus, não conseguem fazer aquilo que Deus espera. Então, todo mundo que veio depois de Adão e Eva, começou com Adão e Eva porque eles pecaram, e todo mundo que nasceu depois deles, e aí estamos nós nascemos depois de Adão e Eva, todo mundo, e ainda os que vão nascer, a gente não tem mais a lei de Deus de forma perfeita no coração da gente. A gente sabe algumas coisas da lei de Deus, mas é meio errado, sem entender direito. Imagine o seguinte, esses dias atrás aí que fez um pouco mais de frio, quando a gente vai tomar banho, a gente toma banho com chuveiro quente, a porta do banheiro fechada. E daí quando a gente sai e vai se olhar no espelho, o espelho fica todo embaçado, não fica? Não dá para enxergar. A gente para na frente do espelho, olha e a gente sabe que é a gente mesmo, ok. Mas a gente vê um vulto ali, vê o formato de um ser humano, mas a gente não consegue olhar direito. A gente não consegue perceber os detalhes da gente mesmo. Aí a gente pega um pano, a toalha mesmo, e passa no espelho para tirar o embaçado para a gente poder se enxergar. Ok. A lei de Deus na gente agora, os mandamentos na vida da gente, é como se a gente olhasse num espelho embaçado. A gente sabe que está ali, mas a gente não consegue entender direito, a gente não consegue ver os detalhes. Por isso, a gente já nasce, todo mundo, com a lei de Deus de uma forma embaçada, sem enxergar direito dentro do coração da gente. Pensem comigo, todas as culturas do mundo, em qualquer lugar do mundo, é errado matar, que é o 5º mandamento, não matarás. Todo mundo sabe que não pode matar. Quem foi que falou para os índios, por exemplo? Quem foi que falou para uma tribo que está lá no meio da China que é errado matar? Ninguém falou. Está dentro do coração, é a lei de Deus dentro, só que ela está de um jeito errado. Quando a gente estudar o 5º mandamento, a gente vai ver lá que não matar significa não xingar uma outra pessoa, não chamar a pessoa de idiota, de retardada, lembram? Mas isso não me explicaram. Tá, a gente vai explicar o que é a lei de Deus quando chegar na hora certa. Então, a gente sabe dela, mas não sabe direito.
Em qualquer lugar do mundo, a gente sabe que é errado roubar. Não interessa o país, não interessa a cultura. Não é certo pegar uma coisa que é de outra pessoa. É a lei de Deus que está lá dentro. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, a gente sabe que tem que respeitar, obedecer pai, mãe, pessoas mais velhas. Está dentro da gente, tá? Isso é a lei de Deus que está lá. Mas ela está mal entendida. É o que eu falei para vocês, é sair do banho e olhar no espelho que está todo embaçado. A gente vê que está lá, mas a gente não consegue entender direito, tá? É isso que acontece com a lei. Está nas pessoas, mas elas não conseguem entender direito, tá bom? Essa foi a primeira vez, quando Deus colocou para Adão e Eva. A segunda vez acontece quando Deus entrega os mandamentos por escrito para Moisés em cima do Monte Sinai. Os mandamentos na Bíblia estão escritos no livro de Êxodo, capítulo 20. Tá? Se vocês olharem lá, vão ter os mandamentos lá, os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 19, começa a contar ali como é que Deus vai fazer para entregar os mandamentos, e Êxodo 20, então, tem a lista dos 10 mandamentos. Deus entrega para Moisés, como quem diz assim, vocês não lembram mais direito, pois eu vou lembrar para vocês. E Deus, então, passa para Moisés um resumo do que é tudo que Deus quer, que são os 10 mandamentos. Se a gente continua lendo o Êxodo, depois lê Levítico, a gente vai ver que tem um monte, mas um monte de lei. Tá? E aí a gente diferencia leis. Tem leis que eram cerimoniais, que eram para as cerimônias, que a gente não usa mais. Tem leis que eram leis civis, e aí muda de país para país. Tá? Tem leis, por exemplo, no Brasil não existe pena de morte. Em outros países, como a Indonésia, tem pena de morte. Isso são leis civis, mudam, tá? Então, a lei civil do povo de Deus lá, quando saiu do Egito, lá no deserto, era uma. Quando eles saíram do deserto e entraram em Jerusalém, algumas leis mudaram, porque eram civis. Cerimoniais tinham a ver com todas as cerimônias dentro da igreja. Vocês já viram nós chegar na igreja antes de começar o culto e ficar todo mundo lá fora na grama, e a gente constrói um altar lá fora de pedras. A gente traz um carneirinho macho de 2 anos, o pastor pega uma faca, mata o cordeirinho, a gente queima ele e depois a gente entra na igreja. Já viram isso? Não, e nem vão ver. Mas isso é uma lei que existia, uma lei cerimonial. Na época, o pastor colocava o talar, tá? Era um monte de outras roupas, mas tipo o talar, aquela roupa branca. E daí o pastor coloca a estola, que é aquele pano colorido, que às vezes é branco, às vezes é roxo, às vezes é vermelho, às vezes é verde, coloca aquele pano. Na época, o sacerdote colocava essa estola e ela tinha 12 pedras preciosas. A estola era feita toda de fios de ouro. Vocês já me viram com uma estola de fio de ouro, com pedra preciosa? Nem vão ver, a gente não tem condição disso. Era a lei cerimonial, que não existe mais. Agora, a lei de Deus, os mandamentos, por exemplo, são para todo sempre. São desde o início do mundo e vão ser até o final do mundo. Então, essas leis é que a gente mantém. As leis cerimoniais, não, a gente não vai matar um cordeirinho. Tá? Vou explicar isso de um jeito bem rápido para vocês entenderem. Por que se matava cordeirinhos? Matava o cordeirinho, ou 2 pombinhas, ou uma novilha, dependia, para que pelo sangue que escorria no altar, os pecados do povo fossem perdoados. Tá? Isso é o Antigo Testamento. Quando vem Jesus, Jesus diz, eu sou o sacrifício. O João Batista, quando vê Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em vez de matar cordeirinhos, Jesus morre. E o sangue de Jesus, o fato de Jesus ter morrido, é que perdoa os pecados da gente hoje em dia. Tá? Então, por isso lá na hora da Santa Ceia, de vez em quando a gente canta lá, Cordeiro Divino, morto pelo pecador, ser compassivo, a paz concede. Então, Cordeiro Divino, Jesus, morto pelo pecador, morreu por nós. A gente não mata mais um cordeirinho, mas Jesus já morreu uma vez por todos os pecados. Tá? Entenderam? Então, leis cerimoniais mudaram. Leis civis mudam de país para país, de lugar para lugar. Agora, as leis de Deus
os mandamentos em especial, esses continuam para todo sempre, tá bom? Toda a lei de Deus se divide em 2 grupos, os 10 mandamentos, tá? O primeiro grupo são os 3 primeiros mandamentos, e esses mandamentos têm a ver do nosso relacionamento com Deus. Vamos lá. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente que tomar seu nome em vão. Terceiro, santificarás o dia do descanso. Esses 3 mandamentos têm a ver da nossa relação com o nosso Deus, ok? Essa é a primeira parte. E vocês vão ver na página 32, deixa eu mostrar aqui para vocês, que está dividido aqui como se fossem 2 pedras, tá? 3 mandamentos e os outros 7. Então, os 3 primeiros têm a ver da nossa relação com o nosso Deus, ok? Os outros 7 têm a ver da nossa relação com as outras pessoas. Vamos lá. 4º mandamento: honrarás teu pai e tua mãe para que vás bem e viva muito tempo sobre a terra. Honrar pai e mãe, outra pessoa. 5º, não matarás, não matar outra pessoa. 6º, não cometerás adultério. A gente vai chegar lá para estudar, mas para entender bem rápido, o marido não vai trair a esposa não vai trair o marido. Pessoas. 7º, não furtarás, não roubar alguém. 8º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, falar de outra pessoa. 9º, não cobiçarás a casa do teu próximo. E o 10º, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus empregados, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertença. Então, esses 7 são da nossa relação com as outras pessoas, a relação com o nosso próximo, tá? A primeira parte dos mandamentos, que é a nossa relação com Deus, pode ser resumida da seguinte forma: ame ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E a segunda parte do nosso relacionamento com as outras pessoas pode ser resumido como ame o teu próximo como você ama a você mesmo. Entenderam? E agora vocês estão pensando assim: puxa, como esse pastor é inteligente de resumir assim. Foi Jesus que resumiu, tá? Uma vez perguntaram para Jesus: Jesus, qual é o mais importante dos mandamentos? E aí Jesus respondeu: o mais importante é ame o Senhor teu Deus com toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu entendimento. E o outro, tão importante quanto esse, é ame o teu próximo como você ama você mesmo. Jesus pegou os 10 mandamentos e resumiu. Os 3 primeiros: ame o Senhor teu Deus com toda a tua força, e os outros 7: ame o teu próximo como você ama a você mesmo, tá? Então Jesus resumiu isso aí. Eu falei para vocês nas primeiras aulas de instrução que tudo na Bíblia tem a ver com Deus, tudo na Bíblia tem a ver com Jesus Cristo. Jesus Cristo é verdadeiro Deus, então dá para passar. Mas tudo na Bíblia tem a ver com Jesus Cristo. Tudo, absolutamente tudo. Ok, se a gente pegar só um versículo separado, não funciona. Agora, se a gente pega a Bíblia toda, lê ela, a gente vê que tudo tem a ver com Jesus. Imagine o seguinte agora. Os 3 primeiros mandamentos têm a ver da nossa relação com o nosso Deus. Se a gente fosse fazer um risco num quadro, como é que seria esse risco? Eu e Deus. Seria para cima, certo? Eu e Deus. Se eu fosse fazer um risco dos outros 7 mandamentos, eu e o meu próximo, como ele seria? Para o lado, certo? Assim. A gente faz assim e faz assim, a gente tem o desenho de uma cruz. E aí a gente lembra de Jesus Cristo. Tá? Tudo tem a ver com Jesus Cristo, inclusive os mandamentos. Por que tem a ver com Jesus? Porque nós, por sermos pecadores, por termos o pecado dentro da gente, a gente não consegue cumprir todos os mandamentos. Não tem como, é impossível. Jesus Cristo conseguiu. Ele cumpriu todos os mandamentos, nunca pecou e morreu. Morreu para pagar pelos pecados nossos, não pelos dele, porque ele não tinha nenhum. Então Jesus vem a esse mundo,
cumpre todos os mandamentos e morre para nos dar o perdão dos pecados, para nos dar o acesso ao céu, para que a gente esteja de novo ligados a Deus, o Pai, o Criador. Tá bem? Ok, a lei de Deus foi dada há muito tempo atrás, tá? Então vamos fazer as contas aqui. Jesus esteve nesse mundo 2000 anos atrás, de grosso modo, assim, 2000 anos atrás. Ok, os mandamentos foram dados mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo. 3.500 mais 2.000, 5.500 anos atrás, Deus deu os mandamentos para Moisés. Tá bom. Uma coisa que valia 5.500 anos atrás, os mandamentos, continuam valendo ainda hoje, será? Será que Deus não se modernizou? Será que Deus não deu um upload aí? Alguma coisa assim? Não. Deus não foi atualizado. Deus não baixou a gente não baixou uma nova versão de Deus. Deus é o mesmo. Ele é eterno, lembram? Ele nunca muda. É imutável. Os mandamentos continuam iguais. Tá, mas era mais fácil antigamente ou mais fácil hoje cumprir os mandamentos? Sempre foi igual, tá? O diabo, que é o nosso inimigo e que quer que a gente fique longe de Deus, é muito esperto, é muito malandro. E ele vai usar qualquer coisa para tirar a gente de perto de Deus, tá? Ou seja, alguma coisa é ruim, talvez seja, tá? Mas vamos pensar em alguma coisa bem besta aqui. Internet, que é o que a gente está usando agora, né? A internet é ruim? Não, a internet não é ruim. Agora, o uso que eu faço da internet pode ser bom ou pode ser ruim. Concordam comigo? Eu posso ver coisas boas, agradáveis, que façam com que eu melhore na fé, com que eu melhore os meus estudos na internet, como eu posso ver coisas que atrapalham a minha vida. Não posso? Então não é a internet que é ruim. É a forma como a gente usa. E o diabo, como é muito esperto, muito malandro, ele se aproveita da internet, por exemplo, para colocar coisas que nos afastem de Deus. E se a gente cai na conversa dele, se a gente dá faz a bobagem de ouvir o que ele diz, a gente vai estar se afastando de Deus. Tá? Então vejam, não é que a internet seja ruim, é que tem coisa ruim lá dentro. E sou eu que vou atrás das coisas ruins ou das coisas boas. Tá? A lei de Deus não muda, ela é a mesma. As tentações que querem levar a gente para longe de Deus, essas se modernizam. O diabo faz upload, o diabo faz atualização todo o tempo, para parecer atraente para a gente, para parecer interessante e fazer com que a gente vá para longe de Deus. Ok? Vamos lá então para o primeiro mandamento. Esse quadradinho cor-de-rosa, vocês vão ver em todos os mandamentos vai estar assim. Tem um quadradinho com o mandamento, eu acho que ele desfoca aí, né? O mandamento e o que significa isso. A gente precisa memorizar o mandamento e o que significa isso, tá? Eu quero que vocês saibam de memória, que vocês consigam me dizer e consigam me explicar o que está escrito ali. Tá? Então, primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Esse é muito fácil, tá? É o mais fácil dos 10. Então, vamos lá com tranquilidade, tá? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Por que memorizar? Por que, pastor? Se a gente pode ter isso, é só dar um Google e a gente acha. Dá para baixar o aplicativo. Vocês sabiam que tem um aplicativo do catecismo? Não tem as lições inteiras, mas tem as partes principais. Eu posso baixar o aplicativo do catecismo no celular e está ali, está fácil. Então, por que memorizar? Eu vou contar para vocês por quê. Eu acho que todo mundo já ouviu eu falando que a gente tem uma senhorinha ali na congregação, aí na Cristo Rei, nos ingleses, que ela chama Joana, Dona Joana. Ela está com 93, 94 anos e ela sofre de uma doença chamada Alzheimer. Vocês sabem que é Alzheimer, né? É aquela doença que faz com que a gente perca a memória, que a gente não lembre das coisas,
né? As coisas vão desaparecendo da cabeça da gente. Então, quando eu vou visitar a dona Joana, ela não sabe mais quem eu sou. Ela não sabe que eu sou pastor. Eu chego lá, demora uns 20 minutos para ela, eu acho que eu lembro, ela diz para mim, mas eu sei que ela não lembra mais quem eu sou. Ela não sabe que eu sou o pastor dela, tá? Mas eu vou lá fazer a devoção com ela. E quando eu faço a devoção, então eu faço uma mensagem com ela como se fosse um sermão, tá? Só que é mais curtinho, né? Converso com ela e daí eu digo para ela assim: dona Joana, vamos fazer o Pai Nosso. Vamos, pastor. E eu começo a fazer o Pai Nosso, ela faz o Pai Nosso inteiro, porque ela tem na memória. Quando eu estou fazendo a devoção, eu falo alguns versículos bíblicos, eu começo a falar o versículo, ela fala junto comigo. Ela tem isso memorizado. Antes da Santa Ceia, a gente faz o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, e aí vai. E ela fala inteirinho junto. Então, ela não lembra o que ela almoçou no dia. Ela não lembra de mim, que vou lá a cada 14 dias, mais ou menos. Mas ela lembra da palavra de Deus que ela aprendeu quando estava na instrução de confirmandos. Então, por isso é importante a gente ter isso dentro da gente. Porque quando a gente estiver lá com 95, 100 anos, vai demorar um tempo ainda, e se a gente tiver Alzheimer, e se ainda não tiver cura para essa doença, a palavra de Deus que a gente está memorizando agora vai estar no coração da gente, para a gente ter isso guardado e para que a gente permaneça firme na fé, tá? Então, por isso eu vou pedir para vocês memorizarem, tá? Não é decorar. Decorar é falar uma coisa sem saber por quê, tá? Qualquer coisa. A gente pode imaginar qualquer coisa que a gente decore e aquilo não tem nenhuma razão para a gente, porque a gente só fala da boca para fora, como pode ser os mandamentos. Eu posso falar da boca para fora sem pensar no que eu estou falando. Memorizar é eu falar e entender o que eu estou falando, aquilo ter sentido para mim, e é isso que eu quero que vocês façam, que vocês memorizem, que vocês lembrem palavra por palavra, frase por frase, mas que vocês entendam o que isso está dizendo, tá? Quando a gente chegar lá para frente nos mandamentos, vão ter umas palavras. Os mandamentos foram dados por Deus. A explicação, a parte do que significa isso, foi Martinho Lutero, em 1529, que escreveu. Então tem algumas palavras ali que são meio ruins da gente entender hoje em dia, mas daí a gente vai explicar. Por isso eu memorizo ela, eu sei a palavra e sei o que ela significa, tá? Então vamos lá. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E aí a apostila diz para a gente ler o livro de Daniel, capítulo 6, que é a história de Daniel na cova dos leões. Lembram? O rei faz uma estátua... Não, a cova dos leões é outra. O rei diz que só pode fazer oração para ele, e o Daniel continuava orando a Deus, porque ele dizia que Deus era o único Deus verdadeiro, e aí, como castigo, era a lei, ele tinha que ser jogado dentro de um buraco onde tinham leões famintos. E ele é jogado dentro desse buraco com leões famintos. Leiam lá Daniel capítulo 6 para vocês entenderem certinho essa história, tá? Daniel confia somente em Deus, entrega a sua vida a Deus bom, leiam a história lá em Daniel 6 que vocês vão entender direitinho, tá? Existe somente um Deus verdadeiro. É o Deus triuno que a gente viu da outra vez, Pai, Filho e Espírito Santo. Somente esse Deus deve ser adorado, nenhum outro. E pessoas que adoram a outros deuses, isso está na apostila em algum lugar, deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu não lembro onde está. Está lá na frente ainda, então deixa eu voltar aqui. Todos os mandamentos na explicação vão começar assim: devemos temer e amar a Deus. Tá, mas o que é o temer e o que é esse amar a Deus? Temer não é ter medo, é diferente, tá? Temer é mais ou menos como a gente trata mãe e pai. A gente normalmente não tem medo da mãe e do pai, mas a gente tem temor. O que significa isso? Significa que a gente sabe que a mãe e o pai amam a gente. Significa que a gente sabe que a mãe e o pai querem o melhor para a gente. E a gente não precisa ter medo da mãe e do pai. Agora, se a gente faz uma coisa errada, se a gente apronta uma coisa, se a gente desobedece o pai e a mãe, aí a gente naturalmente já fica com medo. Porque a gente sabe que errou e sabe que merece ser castigado.
Mesmo que às vezes o pai e a mãe nem descubram, mesmo que eles perdoem a gente sabe que mereceria ser castigado porque desobedeceu, porque fez uma coisa contrária ao que o pai e a mãe pediram. Tá? Isso é temer. Então a gente deve temer a Deus. Eu não preciso ter medo de Deus. Tá? Deus é o meu pai amoroso. Deus é o pai do céu. Quando a gente era menor, lembram? A mãe e o pai de vocês devem ter ensinado vocês a fazer oração dizendo Papai do céu. É Deus, é o nosso Pai do céu, o Pai amoroso. Jesus uma vez diz na Bíblia que o coração clama Abba Pai. E esse Abba Pai quer dizer tipo, paizinho do meu coração. É uma coisa muito carinhosa assim. E Deus é assim com a gente. Mas quando a gente erra, quando a gente pisa na bola com Deus, a gente sabe que mereceria o castigo. E por isso daí a gente tem medo. Não porque Deus vai castigar, mas porque a gente sabe que merece ser castigado. Tá? Isso é temer a Deus. Amar a Deus é colocar Deus acima de todas as coisas. Tá? É a coisa principal que tem. Tá? A gente usa a palavra amar de forma meio boba às vezes. Tá? É uma palavra que a gente não devia usar tanto, não devia sair tanto da boca da gente. Tá? Amo Coca-Cola. Não, tu gosta de Coca-Cola. Amo pizza. Não, tu gosta muito de comer pizza. Eu acho que é o McDonald's, né, que amo muito tudo isso. Não, talvez eu goste, mas não é para tudo isso. Tá? Então, amar, eu amo a Deus. Amar, eu amo a minha mãe, amo meu pai, amo meus amigos. Tá? Isso é amar. É algo que pelo qual eu estou disposto a brigar, a dar a minha vida. Ninguém fala mal da minha mãe, porque eu amo ela. E ninguém vai se atrever a falar mal dela, senão vai se ver comigo. Isso é amor. Tá? Então, quando a gente diz devemos temer e amar a Deus, eu amo esse Deus. É a coisa mais importante para mim. E ai daquele que falar mal do meu Deus, vai se ver comigo. Ai daquele que quiser zombar do meu Deus, vai se ver comigo. Tá? É nesse sentido o amar a Deus, considerar Deus a coisa mais importante. Tá? E confiar a Deus. Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Confiar, a palavra se explica, né? Confio. Eu acredito. Eu confio que Deus vai sempre fazer o melhor para mim. Eu confio que Deus quer sempre o meu melhor. Eu confio. Tá? Confiar é barbada para a gente entender. Tá bom? Pessoas que adoram outros deuses ou falsos deuses adoram ídolos, ou a gente chama de idolatria. A pessoa que adora uma estátua é um idólatra. Tá? Tá fazendo bobagem. Por quê? Quem adora um ídolo, uma estátua feita por outro ser humano, está colocando a confiança em um lugar errado. Tá amando, temendo e confiando em lugar errado. Ali vai ter que, por exemplo, as pessoas que fazem oração para a Virgem Maria, para Nossa Senhora de Guadalupe, estão adorando errado, estão fazendo bobagem. Tá? Por favor, não saiam brigando com os amigos de vocês que são católicos e têm imagem em casa. Não é essa a ideia, tá? Eu estou tentando explicar para vocês. Isso é idolatria, é adorar falsos deuses, porque confia em coisa errada. E existe essa idolatria que é grosseira, então eu tenho lá uma estátua, e eu adoro essa estátua, ou qualquer outra coisa. E tem a idolatria disfarçada, tá? Vamos dizer assim, disfarçada, que é eu confiar em algumas coisas achando que aquilo vai me dar sorte, que aquilo vai me proteger. Horóscopo, confiar no horóscopo, não dá, tá? Não dá. Vocês sabem como é que é feito o horóscopo? Vou contar para vocês. Quando eu morava lá no Paraná, antes de ir para o seminário, antes de eu trabalhar no banco, não, eu trabalhava no banco já, eu fazia o curso de administração. E daí, fazendo o curso, a gente foi visitar 2 jornais, um lá em Ponta Grossa e outro lá em Curitiba, para entender como é que funcionava a administração de uma grande empresa que tem que produzir jornal todo dia, né? Na época que não tinha internet ainda, então como é que os repórteres iam lá e conseguiam as informações e como é que isso se transformava em texto. Então a gente foi aprender isso aí. E daí tinha a seção no jornal de horóscopo.
que é lá Leão, Virgem, Áries, Capricórnio, Peixes, não lembro os outros. Mas enfim, tinha lá o horóscopo. E aí no jornal lá em Ponta Grossa, o castigo para quem chegasse atrasado no serviço era escrever o horóscopo. Então não tinha nada de científico, não tinha nada de pesquisa, era castigo. A pessoa que chegava atrasada tinha que escrever o horóscopo. No jornal de Curitiba, que era muito maior, Curitiba é a capital do Paraná, eles tinham uma gaveta gigante com um monte de papel, não é papel, na verdade é um negócio plástico, com horóscopo. Então eles pegavam o primeiro e era o do dia. Eles pegavam aquele e colocavam por último, daí tinha mais uns, sei lá, 500, 1000 papel. Então ele ia rodando, dali tanto tempo ia ser o mesmo horóscopo. Também não tinha nada de científico. Por quê? Porque quem confia em horóscopo está confiando errado, está confiando no lugar errado. Tá? Gato, atravessar a rua com gato preto vai dar azar. Não, porque o gato é preto. Eu estou de camiseta preta hoje, então vou ter um dia de azar. Não, não tem nada a ver. Tem outras que são mais bobas ainda, tá? As pessoas usam umas fitinhas no braço coloridas da Nossa Senhora do Bonfim, vem lá da Bahia, daí dizem que aquilo é santo, que aquilo protege, não sei o quê. Vamos fazer um teste uma hora dessa. Quando a gente voltar para a instrução, nós vamos fazer um teste. Nós vamos ali na descida da Água Show ali, sabe? Na 403, quando passa o Água Show para descer nos ingleses ali, que todo mundo passa o carro bem rápido. Nós vamos ali de noite, nós vamos fazer um teste. Nós vamos colocar uma venda nos olhos, vocês são em 6. Então nós vamos pegar 3 de vocês e vamos amarrar a fitinha no braço. E 3 sem fitinhas. Aí tu vai vendar vocês e daí eu vou dizer, vai, primeiro sem a fitinha, vai, vocês vão caminhar vendados sem enxergar nada para atravessar a rua, tá? Depois a gente pega os que estão com fitinha, vamos vendar também para atravessar a rua vendado também. Quem tiver com a fitinha no braço, será que vai ter mais chance de não ser atropelado do que aqueles que estão sem a fitinha? Vai fazer diferença estar com a fitinha ou não estar com a fitinha? Não, não vai fazer diferença. Né? Eu não vou fazer isso, óbvio que não, mas não vai fazer diferença. A fitinha não faz diferença nenhuma. Tá? Então aí os meninos, eu não sei como é que funciona na cabeça das meninas, então vou falar dos meninos porque eu já fui da idade de vocês. Vocês vão para a escola, vão para o mercado, vão lá para algum lugar e estão com uma camiseta preta, estou com camiseta preta hoje. E daí lá no lugar que vocês foram, a menina lá, que é a bonitona da sala, ela aparece e vocês começam a conversar com ela e ela dá bola para vocês. E vocês ficam todos empolgados porque a menina deu mole para vocês. Aí vocês resolvem que vão usar a camiseta preta sempre que encontrar ela, porque deu sorte. E daí vocês vão com a camiseta preta de novo e a menina nem dá bola para vocês. A camiseta não vai fazer diferença nenhuma, mas as pessoas acreditam que aquilo vai dar sorte. Ou é a hora da prova e eu pego um lápis que eu ganhei de alguém e esse lápis veio da Alemanha. Tá? Então, alguém que foi viajar para a Alemanha trouxe um lápis e aquele lápis eu vou usar na prova. Aí eu faço a prova e eu não estudei muito para a prova e tal, mas eu faço a prova e tiro um 9,5. Eu digo, uau, eu usei o lápis e deu certo. Aí eu não estudo para outra prova e vou usar o lápis que veio da Alemanha. Vocês acham que a minha nota vai ser boa? Não, o lápis não vai fazer diferença. Mas às vezes as pessoas, e às vezes a gente também, confia que porque usou isso, deu sorte. Porque usou aquilo, deu sorte. Isso é uma forma de idolatria. Eu estou confiando numa coisa e não em Deus. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente faz isso de vez em quando. Porque eu sentei em tal lugar e daí acontece. Não tem nada a ver. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado porque a gente também às vezes se torna idólatra nesse sentido. Tá? Quando a gente coloca qualquer coisa como mais importante do que Deus, a gente está fazendo bobagem. Tá? Mesmo a família. Se eu coloco a família como mais importante que Deus, eu estou fazendo bobagem. Agora me entendam. Parem um pouquinho e entendam. Isso não quer dizer que eu não tenho que dar atenção para minha família. Isso não quer dizer que eu não posso faltar nenhum culto, que eu tenho que estar todo culto e nunca vou poder sair passear com a minha família. Não, isso não quer dizer isso. São
prioridades. O que é o principal? O que é o importante? O que é o mais importante? Tá? Então, eu posso sair com a minha família num dia de culto, passear? Claro que pode. Agora, se você for todos os domingos passear e não vir mais para a igreja, aí a coisa está complicada. Mas de vez em quando eu sair com a minha família, ir numa festa de aniversário, e passear em algum lugar com a família, agora eu não vou para o céu porque eu não fui no culto. Não é isso, tá? Mas é colocar as coisas como prioridades. Vejam assim, então Deus é para estar em primeiro lugar. Então quer dizer que agora eu não vou fazer mais nada, eu não vou para a escola, eu não vou ajudar minha mãe em casa, não vou fazer nada, eu vou só ler a Bíblia o dia inteiro. É isso que Deus quer? Eu acho que não. Mas Deus quer que eu leia a Bíblia todos os dias, Deus quer que eu faça oração todos os dias, Deus quer que eu trate meus pais, a minha família com amor todos os dias. E aí eu estou sendo cristão, estou adorando a Deus, cultuando a Deus todos os momentos do dia na minha vida, tá? Então, cuidem com isso, tá? É colocar em primeiro. Comida é importante? A gente precisa comer, certo? Senão a gente morre. Todo mundo concorda com isso, né? Então, isso quer dizer que então eu vou levantar às 7h30 da manhã e vou deitar meia-noite, e das 7h30 até meia-noite eu vou comer, porque comer é importante, eu vou ficar só comendo esse tempo todo. Não, tu nem vai conseguir fazer isso. Mas tem momentos que eu tenho que comer, porque são importantes. Café da manhã, almoço, janta, lanches aí no meio, que são importantes. Então tem coisas que são importantes e eu tenho que fazer. Eu preciso fazer, senão eu vou ficar mal. Deus é o mais importante. Então eu tenho que estar ligado com Deus todos os dias. Tá? Assim como eu preciso comer todos os dias, eu preciso estar com Deus todos os dias. Eu preciso ler a Bíblia todos os dias. Preciso fazer oração todos os dias. E aí, pensem lá no dia a dia. Tem alguns dias que são especiais na comida também. Tá? A gente come feijão com arroz, batata, salada, um pedaço de carne. E lá de vez em quando tem churrasco. Lá de vez em quando tem macarronada. Lá de vez em quando tem lasanha, camarão. Tem uma coisa que é diferente, que é especial. Quando a gente lê a Bíblia em casa, é um jeito. Quando eu faço oração em casa, é um jeito. Quando eu estou na igreja, no culto, no grupo de jovens, na instrução, é outro jeito. Né? As pessoas vão ler a Bíblia lá e a gente vai parar tudo para ouvir. O pastor vai explicar o texto da Bíblia no sermão. A gente vai cantar todo mundo junto. A gente vai fazer oração todo mundo junto. É um momento especial, como se fosse comer um churrasco, como se fosse comer uma lasanha, um camarão, alguma coisa diferente, alguma coisa especial. O culto é assim. Então o culto é um momento especial de adorar a Deus, mas a gente adora a Deus todos os dias, tá? Então Deus quer ser sempre o primeiro na nossa vida, tá? E é isso que a gente tem que ter, sempre Deus em primeiro lugar, tá bom? Aí tem alguns versículos, eu vou querer que vocês... Alguns estão na apostila já escritos o versículo, outros vocês vão ver ali no texto, procurem na Bíblia, tá? Lembrem de ler lá o livro de Daniel, capítulo 6. E aí tem um quadradinho que diz resumo do primeiro mandamento, e o resumo é: Deus nos ensina que Ele é o único Deus verdadeiro, a quem devemos temer, amar e confiar nele acima de todas as coisas. Ele quer ter o primeiro lugar na nossa vida, tá? Tarefinha para vocês, vamos lá. Os exercícios aqui da página 33, marcar certo e errado, página 34 e página 35, tá bem? O exercício de número 7, tá aqui, ó, tem 3 quadradinhos aqui, ele é um pouco complicado de entender, eu vou tentar explicar para vocês, tá? Nesse do meio, não sei se dá para enxergar, nesse do meio é para a gente desenhar as 2 tábuas da lei, que estão aqui, ó, na página 32. Então, para a gente desenhar essas 2 tábuas da lei e colocar numa tábua 1, 2, 3, na outra 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bem? Aí, no quadrado que tem o primeiro aqui, o resumo da primeira parte, tá? Que é o meu relacionamento com Deus. Eu falei disso lá, que foi Jesus que falou o resumo dos mandamentos. E na segunda parte,
como deve ser do meu relacionamento com as outras pessoas. Foi Jesus que falou também. E está aqui na apostila, tá? Só pegar e colocar. E aí, por último aqui, tem algumas linhas aqui, é para vocês colocarem uma experiência em que vocês colocaram de verdade Deus acima de todas as coisas. Confiaram em Deus de todo o coração. Tá bem? Copiem os versículos. Tem 1, 2, 3, 4 versículos para copiar. Copiem eles, tá? Façam a lição. E de novo, se vocês tiverem dúvidas, se ficou alguma coisa, puxa, eu não entendi isso aqui, pastor. Eu não sei direito o que é isso. Perguntem por WhatsApp, tá? Pede para a mãe, para o pai, para quem tiver com o celular com o meu WhatsApp aí, manda a pergunta, eu respondo. Eu já disse outra vez, eu não respondo na hora, eu demoro algum tempo para olhar o WhatsApp para responder, mas eu prometo que eu vou responder, tá? Então, se tiverem dúvidas, escrevam a dúvida e mandem que depois eu respondo para vocês, tá bem? Já vou avisar para vocês o seguinte, durante o mês de maio, a gente não vai ter culto nem instrução na igreja ainda, tá? Lá para o finalzinho de maio, na última semana de maio, a gente vai ter uma reunião com a diretoria da congregação aí, da Cristo Rei aí nos ingleses, aqui da Trindade, com o pessoal das outras congregações aqui de Florianópolis. A gente vai pegar todos os dados de contágio, de número de pessoas que estão infectadas pelo Covid-19 e a gente vai conversar sobre voltar a ter as atividades na igreja ou ainda continuar pela internet, tá? Porque a gente quer cuidar da saúde de todo mundo para que ninguém pegue essa doença, para que ninguém corra nenhum perigo. Por isso a gente continua ainda com vídeo, tá bom? Então façam o exercício, completem tudo, corrijam primeiro, né, o exercício anterior, se teve alguma coisa já ajeitem, e aí leiam a apostila aqui, leiam os textos na Bíblia e façam os exercícios, tá? Boa aula para vocês aí e a gente se vê em breve.